Nós estamos ao longo das quintas-feiras ouvindo e aprendendo da palavra de Deus sobre essa verdade de que nós podemos viver a verdade de Deus mesmo em um mundo hostil. É possível desfrutar da graça de Deus não só como uma perspectiva futura para a vida eterna, mas como uma perspectiva presente, transformadora. Nós estamos então nessa epístola vendo a realidade de Creta, uma ilha próxima ali a Israel, essa ilha que tinha toda uma cultura de violência, de promiscuidade sexual, cultura de mentira, de engano, e que o evangelho chegou ali. E Paulo então, depois deixa Tito para cuidar das igrejas e passa para Tito algumas missões. Nós vimos então na epístola, desde o capítulo 1, nos 4 primeiros versos, uma saudação. Depois nós seguimos vendo aí do verso 5 ao 9, Paulo descrevendo a primeira tarefa de Tito, que era a eleição de presbíteros, instituir uma liderança piedosa nas igrejas ali em Creta. Depois nós vimos no capítulo 1, do verso 10 ao verso 16, Paulo também dando como tarefa a Tito confrontar os falsos mestres. Havia naquele contexto homens que estavam passando pelas casas e estavam com um ensino que não era condizente com o evangelho e que influenciava inclusive a vida moral desses irmãos. E Paulo então confronta instrui a Tito para que ele confrontasse esses falsos mestres. Quando nós entramos no capítulo 2, nós vimos aí algumas instruções de Paulo dadas a Tito para que ele instruísse as famílias em Creta, as classes diversas de pessoas. Nós terminamos na semana passada o capítulo 2, do verso 11 ao 15, ouvindo sobre a graça de Deus, a graça transformadora, nesse bloco que tem um tratado tão lindo sobre a graça. E hoje nós entramos então no capítulo 3, onde depois de falar sobre a família, Paulo vai trazer uma realidade um pouco mais abrangente. E nós vamos ver então Paulo demonstrando qual é o ideal de Deus para a igreja, como é essa nova humanidade que Deus está criando. Deus então, pela sua graça, está redimindo um povo. Esse povo participa de um reino. Há uma realidade nova que esse povo agora desfruta. Paulo então vai nesse capítulo 3 apresentar quais são os resultados ideais desse povo que foi transformado pela graça. Como esse povo deve viver na esfera maior agora, tratando inclusive dos relacionamentos também na sociedade. Quando nós olhamos então para o capítulo 3, nós vamos perceber Paulo organizando aqui, ou no seu discurso nesse capítulo, apresentando para Timóteo aqui algumas relações e mostrando como essa graça de Deus transforma o homem de tal maneira que afeta todas as relações, para que ele experimente algo gracioso, algo maravilhoso da parte de Deus. Nós vivemos, irmãos, em um mundo caído, e se nós não tomarmos cuidado, nós como cristãos, nós como igreja, nós não só abraçamos um comportamento que não é condizente com aquilo que a Bíblia nos ensina, como podemos também abraçar um pessimismo, olhando para a realidade e deixando de perceber que a graça do evangelho também capacita o povo de Deus a fazer a diferença no lugar onde nós estamos. Paulo então vai falar acerca dessas relações. Paulo vai falar da relação com as autoridades. Paulo vai falar da relação com os concidadãos da pátria terrena. Paulo vai falar da relação do cristão com o próprio Deus. E Paulo vai falar da relação do cristão dentro do ambiente eclesiástico. Eu vou dizer mais do que com os irmãos, porque aqui a gente vai perceber que há essa percepção de pessoas ali que talvez estão entre os cristãos, mas que se comporta de uma maneira contrária àquilo que a Bíblia ensina. E que de certa forma, Paulo vai dizer, olha, a gente precisa tirar esse aqui do meio. A gente precisa se afastar dessa realidade. Então, vamos pensar nessa realidade maior, segundo aquilo que o próprio Cristo diz no Evangelho, a sua igreja que é composta de joio e trigo. Então nós vamos falar dessas relações eclesiásticas mais amplas. Eu queria que você olhasse então para o texto comigo, Tito capítulo 3, e hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos ler o texto pouco a pouco,
E eu vou já trazer uma aplicação para a gente conseguir ganhar tempo aqui e quem sabe terminar a epístola hoje ainda. Verso 1, dá uma olhada comigo, por favor. Capítulo 3 de Tito, verso 1 diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Olha que interessante, irmãos. Paulo vai então começar esse capítulo, esse bloco, chamando Tito agora com mais um desafio. E esse desafio diz respeito a lembrar à igreja aquilo que Paulo já havia ensinado. Pelo início do capítulo, com esse lembra-lhes, nós podemos inferir daqui que Paulo já havia instruído a igreja sobre essas coisas. E eles estavam se afastando do ensino apostólico. É interessante, irmãos, porque isso nos coloca ainda mais na realidade da epístola. É possível que nós, como igreja, cristãos de verdade inclusive, possamos, por causa das muitas coisas, por causa às vezes do esfriamento do próprio coração, por causa às vezes da incompreensão daquilo que Deus já nos ensinou, nós podemos, irmãos, nos afastar daquilo que Deus espera de nós. E é por isso que eu trouxe como tema aqui para nós alguns resultados ideais, porque nem sempre eles são reais. A verdade aqui é mais ou menos a seguinte: há uma realidade de uma nova humanidade que Deus está criando. Nós podemos desfrutar plenamente daquilo que Deus está fazendo, ou não. É possível que nós deixemos de abraçar de maneira integral aquilo que a Bíblia nos revela sobre qual é o proceder do cristão. E eu quero te dizer que esse proceder, ele não só é um dever do cristão de obediência, como ele é também saudável para a nossa caminhada. À medida em que nós afrouxamos um pouco as cordas e levamos uma vida mais ou menos, nós não só estamos desonrando a Deus, deixando de obedecê-lo, nós não apenas estamos deixando de dar o testemunho do evangelho que deveríamos, como nós deixamos de desfrutar de tudo aquilo que o evangelho é poderoso para nos oferecer. Então é por isso que Paulo está exortando: lembre a igreja, para que o povo de Deus se lembre qual é a vontade do Senhor, e o povo de Deus honre ao seu Senhor, para que o povo de Deus se lembre do seu testemunho, e o evangelho continue avançando e transformando a realidade de Creta, e para que o povo de Deus também desfrute dessa graça que é viver de maneira integral o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, Paulo começa com um lembrete, e nessa noite então nós seremos lembrados pelo apóstolo Paulo de alguns resultados que são ideais dessa vida transformada pela graça de Deus. Ou seja, se a nossa vida de fato foi transformada pelo evangelho, se de fato fomos alcançados pela graça de Deus, nós temos um modelo a seguir. E Paulo então está relembrando esse modelo. A primeira coisa que ele está destacando no verso 1 é então a sujeição e obediência às autoridades. É interessante, irmãos, que quando nós tocamos nesse ponto, pode nos gerar, no contexto atual brasileiro, um incômodo. Nós vivemos num país de uma cultura de autoridades que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes são achadas em falta. Nós temos, por exemplo, ainda de maneira muito marcante no nosso país, sobretudo na esfera política, um ambiente de corrupção. Pastor, qual é o papel do cristão nesse contexto? Pastor, eu estou indignado com a realidade, eu estou revoltado com a realidade. Eu posso me indignar, eu posso me revoltar? É interessante, irmãos, porque às vezes nós damos vazão ao nosso próprio coração e deixamos de agir segundo aquilo que a Bíblia nos instrui. E o proceder que a Bíblia vai nos instruir aqui, irmãos, é um convite à serenidade. É um convite a enxergarmos, irmãos, que a sujeição é um dever cristão para a glória de Deus. Que a sujeição é um dever cristão por causa do testemunho. Que a sujeição é um dever cristão para que o próprio cristão desfrute de uma realidade diferente. Claro, vamos falar daqui a pouco dos limites
dessa sujeição. Mas ao olharmos para esse texto, a primeira coisa que nós vamos perceber então, quando a Bíblia fala sobre sujeição, aí no verso 1, é que a palavra que aparece aqui é um termo militar. A ideia aqui é de alguém que organiza as tropas sob o comando de um líder. Pensa em todo o rigor que há na realidade militar e como essas tropas devem se submeter ao seu líder. O que nós vamos perceber, irmãos, é que havia um problema crônico de liderança ou de submissão à liderança em Creta, desde o início da epístola. Lá no capítulo 1, não é sem motivo que Paulo começa dando ênfase à instituição de presbíteros. Paulo começa falando sobre o dever e a necessidade de Tito de instituir presbíteros, ou seja, liderança primeiro. Enfatiza para a igreja a necessidade de uma liderança e que essa igreja seja submissa à sua liderança. Quando a gente vai para o capítulo 2, Paulo começa falando dos mais velhos primeiro, num sentido também de autoridade. Paulo vai falar das mulheres mais jovens, e qual é o assunto de Paulo? Que se sujeitem ao seu marido. Paulo vai escrever para os servos, e qual é o assunto de Paulo? Que se sujeitem aos seus senhores. Nós vamos perceber, irmãos, que a cultura de Creta era uma cultura que tinha muita dificuldade com esse assunto. Eu acho que a nossa cultura não está tão diferente. E há talvez uma razão pela qual os cretenses tinham dificuldade com isso. A gente precisa lembrar que décadas antes, Creta foi tomada por Roma. E a tomada de Creta por Roma se deu através de violência, de crueldade. Os romanos eram implacáveis quando eles avançavam sobre uma nação, sobre uma região. E é muito provável que eles então nutriam no seu coração uma revolta em relação a isso. Há, num certo sentido, um dever do cristão de se sujeitar à autoridade, independente de qual seja o contexto dessa autoridade. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu quero te dar a razão. Primeiro, porque ela foi instituída pelo próprio Deus, como nos ensina as Escrituras. Há necessidade nas relações humanas de autoridade por causa da queda. Já citei aqui um livro de Abraham Kuyper, onde ele diz que a ideia anarquista, algumas ideias também socialistas, elas fazem muito sentido. Elas só esquecem de um detalhe: nós vivemos em um mundo caído, e em um mundo caído elas não funcionam. Em um mundo caído há necessidade de sujeição. Deus não idealizou o homem no início para que alguém se colocasse numa posição mais elevada em relação ao seu próximo, mas a condição de pecado nos impôs essa relação. E é por isso que toda autoridade é instituída por Deus. Mas há algo mais. Quando nós pensamos nessa nova humanidade que participa do que Deus está fazendo, Paulo está chamando a atenção para a ideia de que esses cristãos, eles tinham com essa atitude a oportunidade de buscar que a sua fé transformasse a realidade de baixo para cima, e isso fosse impregnado na sociedade, isso fosse transformando a sua realidade. É interessante, irmãos, como que nos países onde nós temos mais resistência ao Evangelho, a igreja cresce mais do que em outros lugares. Os especialistas em missões dizem, por exemplo, que a igreja que mais cresce hoje no mundo é a igreja na China. Sabe qual é outro lugar onde a igreja cresce assustadoramente? No Irã. Essa semana eu li uma matéria do alto escalão do exército iraniano reconhecendo que tem havido muitas conversões debaixo dos seus olhos. Olha que interessante, irmãos. Mas pastor, essa sujeição, qual é o sentido dessa sujeição? Essa sujeição, então, ela tem um propósito, mas ela tem limites também. Pastor Hernandes Dias Lopes, comentando sobre isso, ele cita 2 autores no seu livro. Um deles é o pastor John Stott. Ele diz o seguinte sobre esse versículo: está correto quando diz, John Stott está correto quando diz que não podemos cooperar com o Estado se ele reverter o seu dever dado por Deus, promovendo o mal em vez de puni-lo, e opondo-se ao que é bom em vez de recompensá-lo e promovê-lo.
Ou seja, essa sujeição tem limites. Primeiro, nossa sujeição maior se dá a Deus. E se as autoridades se colocam de tal forma que interferem nessa questão da nossa sujeição a Deus, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. E não só isso, naquilo em que essas autoridades não promovem o bem, não é nosso dever apoiá-la. Nós temos inclusive o dever, irmãos, de apontar o erro. Num certo sentido, a igreja sempre será oposição, porque o papel da igreja é sempre mostrar para a realidade caída que as coisas estão fora da ordem. Então é uma sujeição que ao mesmo tempo participa da transformação da realidade vigente. Olha que interessante. Essa sujeição no verso 1, que é aliada à obediência. Ele diz não só sujeitem, mas também sejam obedientes. A ideia aqui, irmãos, é de cooperação comunitária, naquilo em que não fere a moral cristã. Ou seja, na medida em que o cristão obedece às leis, e essas leis promovem o bem comum, glória a Deus. Tem coisa simples, meu irmão. Perceba como a ética cristã é mais elevada. É sobre um cristão que vai para a porta da escola do seu filho, e ele não vai atrapalhar o trânsito parando em fila dupla. Ele sabe que isso é uma infração de trânsito. Ele quer promover o bem da sua cidade. Perceba, tem coisas simples com as quais nós podemos nos importar, irmãos, e podemos dessa forma trazer para a nossa realidade um contexto melhor, e inclusive aumentando o testemunho da igreja diante daqueles que não conhecem a fé. Eu louvo a Deus quando eu vejo um menino jovem igual o Vitinho, filho do nosso presbítero Roberto, se importando e se envolvendo com questões da cidade, irmãos. O cristão precisa se envolver com isso. Eu tive o privilégio de conhecer 2 vereadores lá em Belo Horizonte, caminhar um pouco mais próximo deles, por pessoas em comum. Quero que aplicar então o que eu estou querendo dizer aqui, entendo o que é o que a passagem está dizendo. Um deles conversando comigo, ele é pastor da Igreja Renovada, Presbiteriana Renovada, em Belo Horizonte. Ele disse o seguinte: pastor, chegou para mim um projeto. O projeto era o seguinte: ele é muito voltado para as áreas, para as questões relacionadas à mobilidade urbana, aos deficientes, promovendo melhorias dentro do contexto da cidade. O projeto era o seguinte: um vereador me convidando para assinar junto com ele o projeto, para que as mulheres surdas tivessem asseguradas, garantidas por lei, o direito a um acompanhante intérprete de Libras na hora do parto. Porque muitas vezes, por não conseguirem se comunicar com o médico, havia violência obstétrica. E ele falou: pastor, só tem um detalhe. A pessoa que trouxe o projeto para mim é trans. E aí, assino ou não assino? Eu assinei, pastor. Sabe por quê, meu irmão? Porque há uma realidade maior pela qual nós estamos lutando junto. Não há nenhum problema se algo promove o bem comum, nós como cristãos olharmos e dizermos assim: aqui me cabe, eu posso participar disso, aqui dá para eu assinar, vai promover o bem da cidade. Então há uma sujeição naquilo em que não fere a nossa moral. Perceba, há um projeto que é nobre, que condiz com aquilo que nós acreditamos na palavra de Deus. Então, meu irmão, nós nos envolvemos na promoção do bem público. O cristão precisa ser alguém que ama a igreja do Senhor, mas precisa ser alguém também que sai da igreja e entende a sua missão no mundo. Nós fomos chamados para ser sal da terra. E guarde isso, já caminhando para o 2º verso. Nós não fomos chamados para ser a pimenta do reino, viu? É o sal da terra. É para dar tempero, mas cuidado, porque tem gente que está tão preocupada em fazer a diferença que extrapola muitas vezes, se torna uma pessoa não quista. Na realidade aí fora, muitas vezes o ardor, o excesso de ardor e a confusão teológica com aquilo que a Bíblia nos impõe como papel cristão tem feito as pessoas confundirem o seu papel na esfera pública. Olha o que diz o verso 2: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Olha que interessante, irmãos.
nós somos agora lembrados por Paulo que o nosso papel então nessa esfera pública, diante dos nossos concidadãos, agora, por exemplo, no meu caso, maringaenses, paranaenses, irmãos, promover a paz. Nós fomos chamados para sermos promotores da paz. Nós recebemos de Deus a graça, irmãos, do ministério da reconciliação. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, do verso 18 ao verso 21. É interessante que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai perceber, por exemplo, a postura de Abraão com Ló. Quando ambos saem da sua terra e chega um determinado momento, os seus animais estavam crescendo, e de repente Ló diz o seguinte para Abraão: Abraão, não dá mais para a gente habitar junto, a terra está pequena para nós dois. Tem gente que é assim, irmãos, ele tem mais facilidade em ver o problema do que a solução. Ló estava desfrutando da graça de acompanhar Abraão. Deus estava prosperando Ló em companhia de Abraão, mas ele está incomodado com isso. Me chama a atenção a postura de Abraão. Abraão vira para ele e fala: sem problema, Ló, você quer ir para onde? Qual que é a sua parte? Escolhe a melhor, eu fico com o restante. E Ló escolhe uma terra maravilhosa, que incluía 2 cidades, Sodoma e Gomorra. Perceba a atitude de Abraão, irmãos. Abraão não quer contenda com Ló. Abraão é um pacificador nessa passagem. Ele entendeu que o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Tem briga, irmãos, que dá para a gente evitar, mas tem gente que quer ser a pimenta do reino. Ele não quer salgar, ele quer incomodar, ele quer ser o chato. E nós, irmãos, somos chamados para pregar o evangelho, sim, exortar todo homem, a lembrar a todo homem que nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo, irmãos, somos chamados para na esfera pública promovermos a paz em nome de Jesus. O texto está falando aqui no verso 2, que o nosso chamado, irmãos, não é para a gente ser fofoqueiro, não é para a gente ter o prazer e o hábito de difamar as pessoas, de usar a nossa boca para promover contendas. É interessante porque lá em Gálatas 5, verso 20, vai dizer que essas são obras da carne. E tem gente que tem um prazer nisso. Inclusive gente que se diz cristã. Olha que interessante, irmãos. Provérbios 6, 16 a 19, que eu citei aqui outro dia, diz que há 6 coisas que o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. E sabe o que Deus abomina? O que semeia contenda entre os irmãos. Tem gente que torna a caminhada mais difícil, porque a língua é grande demais, é afiada demais. Tem prazer em semear discórdia, tem prazer em lançar dúvidas sobre a moral das pessoas, tem prazer em falar do outro aquilo que às vezes não é verdade. Nós fomos chamados, irmãos, não só dentro da igreja, mas mesmo na esfera pública, a sermos promotores da paz. Que a nossa boca seja a boca de proclamar as boas novas do Evangelho em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Esse é o nosso chamado como igreja. Terceiro lugar, versos 3 a 8. Nós somos chamados a nutrir uma opinião honesta a nosso próprio respeito. Aqui tem a ver com a nossa relação com Deus. Olha o que diz o verso 3 a 8. Pois nós também, outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação
confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Agora, irmãos, Paulo vai dizer para Timóteo que ele precisa lembrar a igreja também sobre qual era a nossa condição, irmãos, antes da graça do Senhor, para que o nosso coração não se ensoberbeça, para que na nossa relação com Deus nós não tenhamos uma leitura equivocada de nós mesmos e isso não afete a maneira como nós nos relacionamos com o outro. Muitas vezes nós olhamos para o pecador, perceba como há uma ligação nisso que nós estamos tratando, com um olhar, irmãos, muito mais duro do que nós olhamos para o nosso pecado. Nós somos assim, irmãos, conosco muitas vezes condescendente, com o outro nós somos radicais. O Evangelho nos convida ao oposto. Pastor John Piper diz que o Evangelho, irmãos, ele convida as pessoas para a guerra. Há uma guerra. A linguagem do Evangelho, irmãos, as pessoas gostam de falar de um hospital, mas se for para pegar uma linguagem que é mais coerente com o que a Bíblia diz, é uma guerra. Só que essa guerra não é contra o próximo. A guerra é contra a própria carne. A guerra é contra as nossas próprias paixões. A guerra é contra essa nossa tendência de querer se colocar no centro o tempo inteiro. E Paulo está dizendo, olha, lembrem de qual era a condição de vocês. Não fosse a graça, essa graça que nós ouvimos de maneira tão bela, sendo pregada aqui na quinta passada, não fosse essa graça, vocês estariam na mesma condição se não estivessem numa condição pior. Cuidado para não fazer uma leitura equivocada de si mesmo. A razão pela qual, irmãos, nós somos o que somos é uma só. É a graça de Deus sobre nós. Amém, meu irmão? Que Deus nos dê a graça de olhar para aqueles que estão perdidos, meu irmão, com um olhar correto, entendendo que eles precisam transformar a sua vida, mas ao mesmo tempo entendendo, irmãos, que é a graça do Evangelho que transforma. Num primeiro momento, então, nós percebemos que a realidade dos cretenses era de dificuldade com a autoridade, e nós somos chamados para, numa cultura que também tem dificuldade com a autoridade, a mudarmos essa realidade, entendendo que a sujeição à autoridade traz para nós, por exemplo, dentro do ambiente do lar, estabilidade, dentro do ambiente eclesiástico, paz, comunhão, e na esfera pública também, a promoção do bem, claro que com seus limites. Em segundo lugar, nós somos chamados então a entendermos que nós somos, o nosso papel é de promotores da paz, e nós temos sim o dever de anunciar o Evangelho. Somos chamados para fazer discípulos, mas tomando sempre esse cuidado, meu irmão, de não confundir o ser sal da terra e luz do mundo com querer ser a pimenta do reino, às vezes com um exagero no seu discurso, revelando muitas vezes, primeiro, uma leitura legalista da vida, segundo, uma leitura de si mesmo, além daquilo que convém. Quero te dizer que nessa condição que eu citei aqui, Deus já me deu a graça de conversar com várias pessoas. E a minha conversa, meu irmão, é exortando acerca do pecado. Mas olha, há todo um contexto, há todo um cenário. E eu louvo a Deus porque Deus já me deu a graça de ver homens quebrantados, chorando e clamando o perdão de Deus. Mas por favor, meu irmão, não confunda a missão e se torne assim alguém fora do prumo do lado de fora. Não, que nós sejamos promotores da paz. E em terceiro lugar, que nós tenhamos uma opinião honesta, uma opinião sincera acerca de nós mesmos. Basta o Senhor tirar a mão de nós, irmãos, por um minuto, para que a nossa vida se torne um caos. Que Deus conserve o nosso coração humilde. É a graça de Deus que realizou tudo em nós. Pastor John Stott, comentando essa passagem, ele vai dizer que esse bloco, ele é um dos blocos mais completos no apresentar aqui a ordem da salvação, aquilo que Deus faz na vida de alguém, de maneira sistematizada e resumida. Ele vai dizer que nós temos aqui 6 ingredientes da salvação. O primeiro deles é a sua necessidade, está aí no verso 3. O segundo é a sua origem, no verso 4. O terceiro é a sua base, verso 7. Deixa eu já ir falando aqui para ganhar tempo. Ele vai dizer que a base é a expiação de Cristo.
Em quarto lugar, ele vai dizer qual é o seu meio, no verso 5. Regeneração ou novo nascimento e justificação. Em quinto lugar, ele vai falar sobre o seu propósito. Quinto ingrediente da salvação, o propósito, verso 7, a parte B, a fim de que. E por último, sexto ingrediente, sua evidência, o verso 8, diligência na prática de boas obras. Ele vai então sistematizar isso numa frase. Ele diz o seguinte: sua necessidade é devido ao nosso pecado, à nossa culpa e à nossa escravidão. Sua origem é a bondade e o amor gracioso de Deus. Sua base não é nosso mérito, mas a misericórdia de Deus revelada na cruz. Seu significado é a obra de regeneração e de renovação do Espírito Santo, sinalizada no batismo. Seu objetivo é a nossa herança final da vida eterna. E sua evidência é a nossa diligente prática de boas obras. Olha que interessante, irmãos. Um grande resumo aí dos ingredientes da salvação. Como nós precisamos disso numa cultura marcada por um humanismo secular que tem feito as pessoas pensarem muito mais de si do que convém. Como eu citei, pastor Tim Keller, nós somos essa grande sociedade idealista. Nós idealizamos tanto para o casamento que nós nos tornamos pessimistas. Nós idealizamos tanto em relação à igreja que isso tem feito as pessoas se afastar da igreja. Me lembrei dessa semana de uma conversa que eu tive com uma pessoa nessa condição. Tenho muita liberdade, tenho intimidade com ela. Já tinha um tempo que ela estava afastada da igreja e começou então a ir a uma igreja. Pouco tempo depois, no telefone conversando, ele me disse: eu estou meio desanimado. Eu falei: mas qual é a razão do seu desânimo? E ele disse o seguinte: a razão do meu desânimo é porque eu vou para a EBD e os professores lá são muito fracos. A aula é muito rasa. Eu estou ouvindo coisa que eu ouvia na igreja presbiteriana quando eu era criança, adolescente. É muito raso. E Deus me deu a graça, na liberdade que eu tinha, de virar para essa pessoa e dizer para ela o seguinte: olha, essa sua posição, ela é fruto de duas atitudes, uma de duas possibilidades. Ou uma arrogância muito grande, uma soberba, ou um egoísmo muito grande. A arrogância de achar de você o que você não é. Pode ser que você está achando que você é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e na verdade você não é nada disso. Talvez você está achando que você tem um conhecimento doutrinário, teológico e uma prova que você não está querendo ir na igreja. Talvez você não seja isso tudo. Mas pode ser que você seja. Talvez você tenha mesmo um grande conhecimento teológico, uma grande bagagem doutrinária, mas então você é muito egoísta. Porque se você tem tudo isso, você deveria procurar o pastor da igreja e dizer o seguinte: pastor, eu estou à disposição para ministrar na escola dominical. O senhor quer que eu dê aula? Irmãos, eu falei assim, rapidamente, no meu jeitão assim de falar sorrindo. E aí desliguei o telefone. Passado algumas semanas, meses, eu achei que a pessoa ia ficar meio chateada comigo. E aí eu ouvi de uma outra pessoa, falei: e aí, como é que está lá? Falou: você não sabe o que aconteceu. Depois daquela conversa que ele teve com você, ele procurou o pastor. E ele está dando aula na escola dominical. Perceba, meu irmão, às vezes a gente tem uma leitura equivocada da gente. A gente começa a achar que a gente é muita coisa. A gente começa a achar que a gente é bom demais. A gente olha para a igreja e fala assim: aquele monte de pecador, aquele povo lá não me merece. Realmente, talvez haja uma discrepância grande entre você e o povo. A pergunta é: quem é que está precisando rever a maneira como se enxerga? Que Deus nos dê a graça, irmãos, de sermos encontrados humildes diante de Deus, com o coração que olha para si mesmo e sabe muito bem quem é. Não fosse a graça de Deus, não fosse a sua regeneração, não fosse a justificação, que tudo é obra de Deus, não fosse isso, irmãos, quem somos nós? Caminhando para o fim, verso 9 a 11, Paulo diz assim: evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada.
Quarta atitude que Paulo demonstra aqui, irmãos, que é resultado da graça de Deus, é o ideal que nós devemos perseguir, é evitar a distração com questões e com pessoas, com questões polêmicas e com pessoas facciosas. Às vezes nós nos ocupamos demais com aquilo que é secundário. Aqui já está falando do ambiente eclesiástico. A nossa realidade, irmãos, é que às vezes a gente tem pouca paciência com o de fora e tem uma paciência enorme com quem não deveria ter. Me desculpe, viu a franqueza. Mas tem gente que está há 20, 30 anos na igreja, meu irmão, e não amadurece. E tem sempre questões secundárias, como se fossem primordiais. Lembro de uma visita que eu recebi na Betel. Irmãos, eu conto as histórias assim, viu? Mas vocês estão me conhecendo. Eu sou muito manso assim no trato. Eu geralmente falo as coisas com um sorriso no rosto. Mas escuta essa história. Primeira vez que o cidadão vai a Betel. Presbítero, não sei de onde. O culto terminou, ele veio me cumprimentar. Pastor, gostei muito da igreja. Gostei disso, gostei daquilo, mas tem um negócio que eu não gostei. Vocês não cantam os hinos mais. Primeira vez que o homem vai na igreja, não me conhecia, irmãos. Eu com muita tranquilidade virei para ele: o senhor sabe por que nós não cantamos os hinos? Porque a geração do senhor é omissa. Vocês gostam de ficar sentado no banco dando ordem. Ao invés de vocês virem ensinar a gente a cantar, vocês querem só dar ordem para as pessoas. Percebe, irmãos? Tem gente que não se dispõe a servir, mas sabe tudo que está errado na igreja. É gente facciosa, que promove divisão, que promove contenda, que promove separação. Paulo não só diz que nós não devemos ser dessas pessoas, como Paulo está dizendo o seguinte: evita essas discussões. Tem coisa que é fútil. Tito, não perde tempo com isso não. Discutindo genealogia, questões de alimentos. Tito, a gente tem mais o que fazer. O trabalho do ministério, a demanda do reino é muito grande, Tito. Não dá tempo para a gente gastar o nosso tempo com essas coisas. E não só ele confronta essa realidade entre os próprios irmãos, como aqueles que não são irmãos e estão no nosso meio. Ele vai dizer alguns que são facciosos. Ele está dizendo aí isso no verso 10. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, você evita essa pessoa. Olha que interessante, irmãos. Puxa, como isso vai na contramão dessa sociedade nossa, hein? Tolerância, a relação que muitas vezes de fé hoje, a relação com a igreja é uma relação muitas vezes mais comercial, mais de consumo do que uma relação de fé de fato. Hoje as pessoas mudam de igreja, irmãos, pelos motivos mais fúteis, e de repente assumir uma postura assim não é fácil, hein? Mas é no contexto de Creta que Paulo está dizendo para Tito: é assim que tem que ser, Tito. Se não for desse jeito, é perda de tempo. A pessoa que promove divisão, que promove contenda, tenta, insiste, vai lá mais uma vez, conversa com ela, dá uma segunda chance, vai lá uma segunda vez, conversa com ela, dá uma terceira chance. Não mudou, Tito? Olha, evita, não gasta o seu tempo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, de ser uma igreja que não está preocupada com o curso ou em manter as coisas segundo o curso desse mundo, que olha para a igreja com os olhos que o mundo olha. Nós, irmãos, estamos aqui mais do que para buscar números, uma igreja lotada de pessoas, lotada de recursos, mas para buscar uma fé viva. E uma fé viva é uma fé que confronta, é uma fé que muitas vezes exorta. Que Deus nos capacite, meu irmão, a enxergar nisso não só uma necessidade, mas como algo necessário para que nós possamos desfrutar dessa graça que é participar da igreja do Senhor Jesus de maneira autêntica. E para terminar, quero ler com você os últimos versos, verso 12 ao 15. A palavra de Deus diz assim: olha que bonito, irmãos, o zelo de Paulo com a igreja, ou com as igrejas. Verso 12: quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Paulo é tão cuidadoso, irmãos, que ele está dizendo para Tito o seguinte:
eu sei que aí tem uma demanda. Eu sei que aí precisa de uma liderança. Então espere esses 2 irmãos chegarem. Quando tiver tudo certo aí, você deixa os 2 cuidando da igreja e venha. Há um zelo de Paulo com a igreja que é louvável, irmãos. Em tempos onde a igreja tem sido muitas vezes negligenciada, exatamente por causa da dificuldade da nossa cultura em lidar com sujeição à autoridade, muitos homens fogem da liderança. Que Deus nos dê a graça de enxergar o contrário, o privilégio que é servir a igreja do Senhor, sendo um pastor, um presbítero, um diácono, um líder de ministério, e zelar e cuidar das coisas de Deus. Há uma nova humanidade, meu irmão, e Deus nos dá a graça de participar dessa nova humanidade, experimentando uma relação correta de serviço e de liderança dentro dessa comunidade. Verso 13 diz assim: encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Vamos ler o restante? Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Segunda questão que eu quero destacar aqui, meu irmão, que é muito bonita nesse bloco final, nas considerações finais de Paulo, é que Paulo mostra pra gente ao longo das suas epístolas, meu irmão, que o reino de Deus é um reino de amigos. Enquanto no mundo há desconfiança, há medo, há temor relacional, na igreja do Senhor Jesus, nós construímos relações profundas e de fato. Pastor, como tem sido essa realidade de alguém que saiu de uma igreja que cresceu a vida inteira ali? Eu deixei para trás muitos amigos, mas olha como que o reino de Deus é maravilhoso. Deus me dá a oportunidade de fazer novos amigos. E assim, meu irmão, a gente pode enxergar a vida comunitária. Que privilégio é, quando nós participamos da igreja do Senhor, encontrar homens e mulheres com quem a gente pode caminhar sem máscara, olhando no olho, sendo quem a gente é. Que privilégio, meu irmão. O reino de Deus é um reino de amigos. Quem sabe você não está precisando atentar para essa realidade, hein? A necessidade de se relacionar um pouco mais com as pessoas. Essa é a realidade do reino. Ainda caminhando para o fim, Paulo também destaca aqui essa visão da igreja como uma igreja que precisa ser missional e intencional, na maneira como ele fala aí nos versos 13 a 15. Tudo muito bem organizado, pessoas sendo enviadas, pessoas retornando, pessoas sendo supridas. Olha, Zenas vai chegar aí, Apolo também. Cuide para que não falte nada para eles. Verso 14, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Ou seja, Paulo está destacando essa necessidade da igreja não perder de vista a missão. Nós fomos chamados para abraçar essa missão, meu irmão. Ela é árdua? É, mas ela é prazerosa. Ela traz benefícios para nós na caminhada, além de glorificar a Deus e ser um dever de todo cristão. E sermos intencionais naquilo que fazemos. Quero terminar então relembrando o que Paulo trata aqui como tema central da epístola, a maneira como no final ele também, esse último capítulo, Paulo está trazendo e deixando para nós. O tema central dessa carta envolve o relacionamento dos cristãos. Os relacionamentos. Relacionamento com Deus. Relacionamento com as autoridades. Relacionamento com os concidadãos. Relacionamento familiar. Relacionamento na igreja. Enquanto o mundo sofre nessa cultura de relacionamentos líquidos, nós temos o privilégio de pertencer ao povo de Deus. E aqui, meu irmão, aprendemos sobre todas as esferas de relacionamento do cristão. Que Deus nos dê a graça de, a partir daí, não só sermos lembrados pelo apóstolo Paulo, mas abraçarmos essas verdades e assim desfrutarmos de comunhão intensa com Deus, de uma relação correta na esfera pública, com as autoridades e com as pessoas, uma relação correta com a nossa comunidade de fé. E sobretudo, meu irmão, da paz, da alegria, da vida comum do lar. Em tempos onde as famílias são tão atacadas, onde o casamento é mal visto por muitas pessoas, precisamos nos lembrar, meu irmão, de que há graça para a vida familiar.
que Deus nos dê a graça de desfrutarmos dos efeitos desse evangelho transformador. Há um mundo hostil, mas há uma graça transformadora que nos capacita a viver a verdade de Deus nesse mundo hostil. Que a igreja do Senhor seja a igreja que chora no mundo caído, mas que sorri diante do Deus que já está redimindo todas as coisas. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.